What a wonderful opportunity again. Povo abençoado, que maravilhosa oportunidade novamente The Lord has availed and accorded us to be able to have a conversation que o Senhor nos permitiu e nos concedeu de termos uma conversa regarding the glorious coming of the Messiah. a respeito da gloriosa vinda do Messias. I know the last conversation we had was regarding appearing in the presence of the Lord. Eu sei que a última conversa que nós tivemos foi a respeito de aparecer na presença do Senhor. What does it mean to appear in the presence of the Lord? O que é que significa aparecer na presença do Senhor? And it turned out to be such a tremendous conversation E esta se tornou uma tremenda conversa on how the Lord sets a very important benchmark and standard a respeito de como que o Senhor estabelece os critérios e os padrões on how we should prepare before Him. de como nós precisamos nos preparar diante dele. And I spoke at a conversation in which I was initially addressing the worship leaders. E eu falei em uma conversa na qual, a princípio, eu estava me dirigindo aos líderes de adoração. And then spoke to the entire spectrum of people that are called and elected. E então eu falei para toda a gama de pessoas que são chamadas e são eleitas To stand in the presence of the Lord, to lead worship, para ficar na presença do Senhor, para conduzir a adoração, all the different forms of worship, touching on the pastors, the ministers of the gospel, todas as diferentes formas de adoração, tocando nos pastores, nos ministros do Evangelho, the worship leaders that lead worship songs and praise before the Lord, os líderes de adoração que conduzem cânticos de adoração e de louvor diante do Senhor, the teachers of the word, os mestres da palavra and the entire ministry that encompasses the calling of the Lord in the Bible and at this time. e todo o ministério que engloba o chamado do Senhor na Bíblia e neste tempo. And today I really would like to advance that conversation E hoje eu realmente gostaria de avançar nesta conversa, but talk about the coming of the Messiah. mas para falar a respeito da vinda do Messias. I know the Lord has spoken with me in a myriad of conversations, Eu sei que o Senhor falou comigo em uma miríade de conversas. I have given you an array of conversations that are ongoing even until now as we speak. Eu dei para vocês uma grande quantidade de conversas que estão acontecendo até agora enquanto nós falamos. And that conversation is constant, relentless, consistent, E esta conversa é constante, ininterrupta, consistente. it is being perpetuated with one single focus from the throne of God Almighty, E ela tem se perpetuado com um único foco do trono do Deus Todo-Poderoso. that conversation is directed towards the one single objective, E esta conversa é direcionada para um único objetivo: the glorious coming of the Messiah. a gloriosa vinda do Messias. And that in itself offers a wonderful privilege to this generation, E isto por si mesmo oferece um maravilhoso privilégio para esta geração, that the entire hymn of the church can now boil down to one thing: que todo o hino da igreja agora pode se resumir em uma única coisa: the coming of the Messiah a vinda do Messias and the requisite preparedness e os requisitos, a preparação that this generation needs to put in place que esta geração precisa estabelecer e praticar that they may not be put to shame on that day, para que eles não sejam envergonhados naquele dia. That is a pivotal event
Este é um evento pivotante. It's an event that will shift the fulcrum, É um evento que vai mudar o fulcro, o ponto de apoio, that will turn the clock, que vai mudar o relógio, turn everything in the life of this earth, que vai mudar tudo na vida desta terra, in the life of heaven, na vida do céu, in the life of all creation, in the life of the church. na vida de toda a criação e na vida da igreja. It's an irretrievable event. É um evento irreparável. It's an event that cannot be reversed. É um evento que não pode ser revertido. The glorious coming of the Messiah. A gloriosa vinda do Messias. So therefore, it's going to be absolutely imperative Então, consequentemente, será absolutamente imperativo and powerfully prudent e poderosamente prudente. if anyone at this hour can be able to be awakened Se cada pessoa nesta hora puder ser despertada to the fact that that event is the most important event for which they are created, para o fato de que este evento é o evento mais importante para o qual elas foram criadas and that they need to invest. e que elas precisam investir. They need to spend more time now in their Christian salvation. Elas precisam gastar mais tempo agora na sua salvação cristã. More time in their life on this earth Usar mais o tempo delas nesta terra to be able to put together a very earnest and genuine and solid preparation for that day. e investir em uma preparação muito sincera, muito verdadeira e muito sólida para aquele dia. The Lord Jehovah has spoken with me about the glorious coming of the Messiah. O Senhor Jeová falou comigo a respeito da gloriosa vinda do Messias. And that conversation continues on and on. E esta conversa tem continuado e continuado. Every single moment, He comes to speak with me. Em cada momento que Ele vem para falar comigo. And this conversation He has with me is non-stop, it's continuous. E esta conversa que Ele tem comigo não para, é contínua. And I have faithfully relayed to you some of the benchmark conversations E eu tenho fielmente transmitido para vocês algumas das conversas principais in this ongoing trumpeting, awakening, neste contínuo trombetear e despertamento, ongoing message that heaven perpetually exuding to the church. esta contínua mensagem que o céu está perpetuamente exalando para a igreja, Is pouring out to the nations está derramando para as nações, that no one may ever say that they were not given a chance, para que ninguém jamais diga que não recebeu uma oportunidade, that they did not hear, que eles não ouviram, that I wish I had known. que eu desejaria ter sabido. So this at this time becomes yet another expression of the grace of God Almighty, Então isto neste tempo torna-se mais uma expressão da graça do Deus Todo-Poderoso, extended to the church, extended to humanity, extended to a generation. estendida para a igreja, estendida para a humanidade, estendida para uma geração. And I said many times, E eu disse muitas vezes, even as we have had this conversation, enquanto nós estamos tendo esta conversa, that the very reason for which Christ the Messiah came que a própria razão pela qual Cristo, o Messias, veio, is that one day a people may be prepared unto the Lord. é que um dia um povo pudesse ser preparado para o Senhor. At the core of His mission, His redemptive mission on the earth here, E no centro da sua missão, da missão redentora dele aqui,
was really to prepare people, and that is the kind of discourse, the conversation I want to walk you through. É para preparar um povo, e este é o tipo de discurso, a conversa através da qual eu quero conduzir vocês aqui. How the generation is instructed to prepare, how the church is instructed to prepare. Como que a geração é instruída para se preparar? Como que a igreja é instruída para se preparar? For the glorious coming of the Messiah, and the greater detail that involves that preparation. Para a gloriosa vinda do Messias e os grandes detalhes que envolvem esta preparação. So today we are really going to pursue a wonderful expedition in this conversation. Então hoje nós vamos buscar esta maravilhosa jornada nesta conversa To look at the breadth and width para observarmos o fôlego e a amplitude of this process of preparing for the coming of the Messiah, deste processo de preparar-se para a vinda do Messias. and I have shared about the glorious stairs of eternity, E eu compartilhei a respeito da gloriosa escada da eternidade, the glorious stairs of the glorious kingdom of Jehovah Yahweh, a gloriosa escada do glorioso reino de Jeová Yahweh. and in that sharing, it has also become the wonderful greatest disposition of love E este compartilhar também tornou-se a maravilhosa disposição de amor that God is now again further extending to humanity, que Deus agora está novamente estendendo mais ainda para a humanidade, that you have now a people who listen to the prophecy of January 15th, que você tem agora um povo que ouviu a profecia de 15 de janeiro the year 2017, do ano de 2017, and upon the pronouncement of that prophecy and the details thereof, e diante do pronunciamento daquela profecia e dos detalhes contidos nela, and then you find that a few months after that, então você descobre que alguns meses depois disso, then the Lord does a part fulfillment. então o Senhor faz um cumprimento parcial. So then a people mortal in their being Então um povo como seres mortais are able to behold the glorious stairs of eternity. podem contemplar a gloriosa escada da eternidade. It is as though this generation has been accorded the privilege, the love, É como se esta geração tivesse recebido o privilégio, o amor, to see how God has laid out eternity for them, de ver como que Deus colocou diante deles a eternidade, laid out a great inheritance in the glorious kingdom of God Almighty, colocou diante deles uma grande herança no reino do Deus Todo-Poderoso, the kingdom of heaven for them. no reino do céu, para eles. So while walking on the earth here, still mere mortals, Então, enquanto vocês estão andando aqui na terra como meros mortais, but now able to behold eternity, mas agora capazes de contemplar a eternidade. this generation has seen the glorious stairs of everlasting life. Esta geração viu os gloriosos degraus da vida eterna. In other words, you have seen heaven. Em outras palavras, vocês têm visto o céu. Heaven has been laid down before you in the skies. O céu tem sido colocado diante de vocês no céu, no espaço. You have recorded them. You have shared the glorious stairway, the staircase. Vocês os registraram, vocês têm compartilhado a gloriosa escada In your Twitter, in your Facebook, on WhatsApp, no Twitter, no seu Facebook, no WhatsApp, on several platforms that the Lord created, em várias plataformas que o Senhor criou, which were essentially meant to prepare the way for the glorious coming of the Messiah.
que tem como objetivo essencial preparar o caminho para a gloriosa vinda do Messias. And so, this hour offers such an unparalleled opportunity for mankind Então, esta hora oferece uma oportunidade sem paralelos para a humanidade, to be able to reprioritize their life para poderem repriorizar as suas vidas and prepare for the glorious coming of the Messiah. e se preparar para a gloriosa vinda do Messias. And that's why today I want to begin a conversation here, E é por isso que hoje eu quero começar uma conversa aqui, focusing on the glorious coming of the Messiah, focando na gloriosa vinda do Messias, the coming of our Lord Jesus Christ, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, the King of glory, to take a glorious church, a holy church, o Rei da Glória, para levar uma igreja gloriosa, uma igreja santa. and I want to walk you through a process as the Spirit of the Lord will enable us here tonight. E eu quero caminhar com vocês em um processo, na medida que o Espírito Santo nos capacite nesta noite. At this time, we know very well from the conversation previous E neste tempo, nós sabemos muito bem pelas conversas anteriores, I looked at the book of Amos, chapter 4, and I said, eu examinei o livro de Amós, capítulo 4, e eu disse that when you look at the current dispensation that the church is living through, que quando você olha esta dispensação atual, através da qual a igreja está vivendo, that you are living in, na qual vocês estão vivendo, then you draw a lot of similarity to the times that were chronicled in the Bible, então você observa muita similaridade com os tempos que foram muito crônicos na Bíblia, for example, the time of Nehemiah, como, por exemplo, o tempo de Neemias, when the wall was broken, quando o muro estava quebrado, the wall of Jerusalem was porous, o muro de Jerusalém era poroso, and the marauding Bedouins, anyone could access the holy city of God and do vandalism. os beduínos saqueadores e qualquer pessoa podiam acessar a santa cidade de Deus e praticar vandalismo. And so there was a need for restoration. Então havia uma necessidade de restauração, There was a greater need to be able to seal up havia uma grande necessidade de poder fechar, selar the broken portions of the wall. as partes quebradas do muro. In other words, Em outras palavras, to solve the problem, to seal the porosity, de resolver o problema, de selar, de fechar a porosidade. the porosity of the lives of the people. A porosidade da vida do povo. As the wall was being sealed, it was really synonymous at that time O fato dos muros serem selados era um sinônimo naquele tempo by the porosity of the lives that the people inside Jerusalem lived. da porosidade na qual o povo naquele tempo em Jerusalém vivia. So it was a double tire, it was a two-tire situation, process. Era uma situação, era um processo em nível duplo, em 2 níveis. As Nehemiah came all the way now to seal up the broken portions of the wall. Quando Neemias veio todo o caminho para selar, fechar as partes quebradas do muro. It was essentially speaking a deeper message Isto estava essencialmente falando uma mensagem mais profunda into the porosity that had really infiltrated into the hearts of the inhabitants of Jerusalem. a respeito da porosidade que realmente havia entrado e se infiltrado no coração dos habitantes de Jerusalém, Owing to the apostasy, to the falling away from faith, devido à apostasia, devido ao abandono da fé, that had been witnessed in that time and at that place. que havia sido testemunhado naquele tempo, naquele lugar. And so it was such an important process
Então foi um processo tão importante that had deeper roots into the hearts of the people of Jerusalem. que teve raízes mais profundas dentro dos corações dos habitantes de Jerusalém. Again, Novamente, you see now when Nehemiah comes to build the wall, vocês veem agora que quando Neemias vem para construir o muro, it comes to build because of the porosity that had eaten into the city. e ele veio para construir por causa da porosidade que estava devorando a cidade. So the walls of the city had become porous, Então, os muros da cidade se tornaram porosos. and then everything defiling could infiltrate. Então, tudo e qualquer coisa corrompida podia infiltrar-se. The marauding Bedouins could come and step into the holy sites, the holy places, Os beduínos saqueadores podiam vir e pisar dentro dos lugares santos and defile and desecrate e corromper e profanar the holy substance, the holy articles, the holy location of God. os conteúdos santos, os objetos santos, os lugares santos de Deus, The holy real estate property that God had set aside unto himself. aquele terreno santo, aquela propriedade que Deus havia separado para ele mesmo. And he said, this shall be my dwelling. E ele diz: esta será a minha habitação. This shall be the house of the Lord. Esta será a casa do Senhor. So there was a lot of desecration that was now happening. Então havia agora muita profanação que estava acontecendo Into this very powerful, the most important real estate on the earth, dentro deste muito poderoso e mais importante lugar na terra that God had chosen unto himself. que Deus havia escolhido para ele mesmo. And so, as Nehemiah is now burdened and pursued by the Spirit of the Lord, Então, quando Neemias agora é sobrecarregado e comissionado pelo Espírito do Senhor, and then given this noble mission e então recebeu esta nobre missão to go and seal the broken portions, the holes on the wall, para ir e selar as porções quebradas, os buracos do muro, and restore the walls e restaurar o muro, so that the integrity, the sanctity of the house of the Lord, of the property of the Lord, para que a integridade, a santidade da casa do Senhor, da propriedade do Senhor, may be restored, retained again. pudesse ser restaurada, mantida novamente. Then there was a deeper spiritual process Então havia um processo espiritual mais profundo, that essentially was also percolating deep into the hearts of men. que essencialmente também estava penetrando profundamente nos corações dos homens, The people that lived in Jerusalem. do povo que vivia em Jerusalém. The Lord was yearning for a people that would fill up O Senhor estava ansiando por um povo que iria selar all the inroads that had routed into their lives, todas as incursões malignas que haviam encontrado um caminho dentro de suas vidas, the desecration of the world, the defilement of the world, a profanação do mundo, a corrupção do mundo. and so irreverence was the order of the day. Então, irreverência era a ordem do dia, The worship had been perverted. a adoração havia sido pervertida, Nobody was seeking God anymore. ninguém mais estava buscando a Deus. And their kind of worship was already perverted now. It was another worship. E o tipo de adoração deles agora estava pervertido, era outra adoração. And I said, if you look at that time, E eu disse, se vocês olharem para aquele tempo, you use that now as your template, then you can see that probably the Bible is repeating at this hour. você usa isto agora como seu modelo comparativo. Então você pode ver que provavelmente a Bíblia está se repetindo agora. You see that at this hour also, Você vê que nesta hora também there is so much porosity that has eaten into the house of the Lord. há tanta porosidade que tem se infiltrado e destruído a casa do Senhor.
porosity into the Christian salvation. Porosidade na salvação cristã. But last time, the last conversation we had was really on the time of Amos. Mas da última vez, a conversa que nós tivemos foi realmente do tempo de Amós. When the Lord is sending Amos, Quando o Senhor está enviando Amós, He is calling him and sending him. Ele o está chamando e o está enviando. And we read from the book of Amos, chapter 7:15, E nós lemos no livro de Amós, capítulo 7, versículo 15, how he was called. como que ele foi chamado. And he was sending him to these people that were going to worship in Bethel. E ele o estava enviando àquele povo que estava indo adorar em Betel. And they were preparing to go meet their God. E eles estavam se preparando para ir encontrar-se com o seu Deus. But there was so much of everything that was not right, Mas havia tanta coisa que não estava certa. even in their journey, Até mesmo em sua jornada, in their urge, in their desire to go meet their God. no seu anseio, no seu desejo para ir e encontrar-se com o seu Deus. Everything had been perverted. Tudo havia sido pervertido. Outwardly, they expressed prosperity. Exteriormente, eles expressavam prosperidade. But inwardly, there was a spiritual rot, a spiritual decay that was happening. Mas interiormente havia uma podridão espiritual, uma decadência espiritual que estava acontecendo. And so Amos was addressing this with them. Então, Amós estava falando com eles sobre isso. And he was telling them, look, I can see you are leaving to worship. E ele estava dizendo, olha, eu estou vendo a vida de vocês, a sua adoração, You are longing to worship. e que vocês anseiam por adorar. And if you look at the book of Kings, 1 Kings chapter 12, E se você olhar no livro de Reis, 1 Reis, capítulo 12, verse 32 and 33, we are not reading that tonight. versículos 32 e 33, nós não estamos lendo isto nesta noite. I'm just developing a background for this message today. Eu estou apenas desenvolvendo um fundamento para esta mensagem de hoje. You see that worship had moved. Você vê que a adoração tinha se deslocado. They had gone to an alternative worship. Eles entraram em uma adoração alternativa. They had left Jerusalem. Eles tinham deixado Jerusalém. And then the king then had brought in rebellion. E então o rei havia trazido rebelião. And so they were moving towards Bethel. Então eles estavam se deslocando para Betel. Even as they went saying they are going to meet the Lord, Embora eles dissessem que eles estavam indo para encontrar o Senhor, to meet their God, para encontrar o seu Deus, there was so much that was not right, and they were essentially in a rebellious worship. mas havia tanta coisa errada que eles estavam essencialmente em uma adoração rebelde. But when you look at the same situation happening today, Mas quando você observa a mesma situação acontecendo hoje, you see that the same is recurring. você vê que a mesma coisa está ocorrendo. That worship today is rebellious. De que a adoração hoje é em rebelião, é rebelde. The Christians are worshiping as though they are in a rebellion. Os cristãos estão adorando como se eles estivessem em uma rebelião, As though the benchmarks and the standards of worship como se os critérios e os padrões para a adoração that the Lord has set up in His Word, que o Senhor estabeleceu na sua palavra, that Jesus came to establish, where holiness became the standard of worship. que Jesus veio para estabelecer, onde a santidade tornou-se o padrão da adoração. But you see now a rebellious worship where holiness has been thrown out. Mas vocês veem agora uma adoração em rebeldia, onde a santidade foi jogada fora. And they are observing another worship. E eles estão observando uma outra adoração. It's as though they are heading in another direction. They have moved out of Jerusalem. É como se eles estivessem indo para outra direção. Eles saíram de Jerusalém. They have walked out of the Jerusalem worship. Eles saíram da adoração de Jerusalém. And they are now headed somewhere to Bethel. E eles se dirigiram para algum lugar em Betel. And they have hewn unto themselves
They have crafted unto themselves another worship. E eles criaram para si mesmos, eles elaboraram para si mesmos uma outra adoração. And so Amos is speaking with them and saying, just a moment, can we have a conversation? Então Amós está falando com eles e dizendo, espere um pouco, será que nós podemos ter uma conversa? I see you are rushing, you have an urge, a desire to go meet God. Eu estou vendo que vocês estão correndo, vocês têm uma urgência, um desejo de se encontrar com Deus. But can you stop a bit and we talk about the process of meeting God? Mas vocês poderiam parar um pouco e então falarmos a respeito do processo de encontrar-se com Deus. The processing of those that want to go worship. Do processamento daqueles que querem ir e adorar. Go encounter God, meet God. Ir para encontrar-se com Deus. Can we prepare them? Então podemos nos preparar? Then he lays before them the importance of preparedness. Então ele coloca diante deles a importância da preparação. So you see that there is a repeat going on here. Então vocês veem que há uma repetição acontecendo aqui. And that's why today I want again to just walk you very slowly, blessed people. E é por isso que hoje eu quero novamente conduzi-los bem lentamente, povo abençoado, On this processing of the church, neste processo da igreja, the processing of the believer for the glorious coming of the Messiah. o processamento do crente para a gloriosa vinda do Messias. Right from the beginning, if you look at the book of Deuteronomy, Já desde o início, se você olhar no livro de Deuteronômio, you see the heart of God. você vê o coração de Deus. In the book of Deuteronomy, chapter 7, you see the heart and the longing of Jehovah. No livro de Deuteronômio, capítulo 7, você vê o anseio e o coração de Jeová. Deuteronomy chapter 7, I'm reading verses 6 and 7. Deuteronômio, capítulo 7, eu estou lendo versículos 6 e 7. It says the following: Ele diz o seguinte: For you are a holy people, set apart to the Lord your God. Porque tu és povo santo, separado para o Senhor teu Deus. The Lord your God has chosen you out of all the peoples on the face of the earth. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosse o seu povo próprio entre todos os povos que há sobre a terra, To be a people for his own possession, para ser um povo de sua possessão particular, that is to say, his very special treasure. ou seja, o seu tesouro muito especial. I'm reading Amplified. Eu estou lendo a amplificada. And when you read that verse of Deuteronomy chapter 7, verses 6 to 7, Quando você lê estes versículos de Deuteronômio, capítulo 7, versículos 6 e 7, you right away see the heart of God, imediatamente você vê o coração de Deus, the longing of God, the desire of his heart. o anseio de Deus, o desejo do coração dele. And in all this, you still see the mission of the Messiah. E em tudo isto você ainda vê a missão do Messias, That it was the longing of God Jehovah, the mighty God of Israel, de que era o anseio do Senhor Jeová, o poderoso Deus de Israel, that he may be able to come despite the fall, de que ele pudesse vir, apesar da queda, the fall that took place in the garden, a queda que aconteceu no jardim, and now prepare for a people unto himself. e agora preparar um povo para ele mesmo, His own people. o seu próprio povo. Those that will say that the Lord, he is our God. Aqueles que dirão, o Senhor é o nosso Deus. And the Lord will say, they are my people. E o Senhor dirá, eles são o meu povo. They are my people. Eles são o meu povo. And I say from this scripture, right from the onset,
E eu disse que nesta escritura, já desde o início, you can see the desire of the Lord, the longing of God. você pode ver o desejo de Deus, o anseio de Deus. The mission of the Christ, essentially, by the way, to prepare a people. E a propósito, essencialmente, a missão de Cristo de preparar um povo. That even though the entire earth is there, with all the nations therein, Que embora toda a terra esteja lá, com todas as nações dentro dela, and it says, however, there is a special people, e ele diz, entretanto, há um povo especial, those that will be able to subscribe to his ordinances. aqueles que serão capazes de se submeter aos seus mandamentos, His requirements and his instruction and counsel. os seus requisitos, as suas instruções e os seus conselhos, Which Christ brought. os quais Cristo trouxe. That those that will faithfully, with humility, submit to that. Que aqueles que fielmente e com humildade se submeterem a isto, He will call them my people. ele os chamará de meu povo. And that's what he says here. E é isto que ele diz aqui, That God has chosen you out of all the peoples on the face of the earth. que Deus escolheu vocês entre todos os povos da face da terra. How awesome Quão maravilhoso to be chosen by the Creator, the omnipotent God. ser escolhido pelo Criador, pelo Deus onipotente. I wish one day I can share with you on the enormity of God, just who He is. Eu desejaria um dia poder compartilhar com vocês a enormidade de Deus, quem Ele é, On these daily conversations I have with Jehovah. a respeito destas conversas diárias que eu tenho com Jeová, With God the Father Himself. com o próprio Deus Pai. I wish one day I can give a 7-hour sermon on God. Eu desejaria que um dia eu pudesse dar um sermão de 7 horas a respeito de Deus. It's tremendous, probably overwhelm you. É tremendo, provavelmente vai te assombrar. But this enormous eternal power, Mas este poder enorme e eterno, the greatest power that be, o maior poder que existe, que é, to be able to love you and now say que ama vocês e agora diz that I've chosen you to be a special people. que eu escolhi vocês para ser um povo especial. What a great love, blessed people. Que grande amor, povo abençoado. And I say, this is the premise under which Christ the Messiah came. E eu disse, esta é a premissa sob a qual Cristo, o Messias, veio, On the mission to redeem you. na missão para redimir você. But because we have a long sermon, I need to move on. Mas porque eu tenho um longo sermão, nós precisamos ir para a frente. Again, he finished 6 by saying, Novamente, ele termina o versículo 6 dizendo, His very treasure, o seu tesouro particular, that you may become a treasure of God. Can you imagine? para que você se torne um tesouro de Deus. Você pode imaginar? And the contrast of that is an enemy of God. E o contraste disso é um inimigo de Deus. And those will go to hell. E estes irão para o inferno. So the Lord came in a greater disposition of love Então o Senhor veio em uma maior disposição de amor, to be able to beckon His people into the glorious task, the glorious eternity that we are talking about today. para poder acenar para o seu povo, para subir os gloriosos degraus, a gloriosa eternidade da qual nós estamos falando aqui hoje. The glorious coming of the Messiah. A gloriosa vinda do Messias. And I have seen the glorious stairs, E eu vi os gloriosos degraus. prophesied them and they came. Eu os profetizei e eles vieram. Now they're in the sky, E agora eles estão no céu. and the voice said, and they will not be taken back E a voz disse, eles não serão recolhidos, until the church has climbed them, has entered. até que a igreja tenha subido por eles, tenha entrado. Then the recent conversation when he showed me the city of New Jerusalem,
E então, na conversa recente, quando ele me mostrou a cidade da Nova Jerusalém, the home of the righteous, the future city of the righteous saints. o lar dos justos, a cidade futura dos santos justos. And another most recent conversation when he showed me a column all the way from the earth here, E uma outra conversa muito recente, onde ele me mostrou um corredor todo o caminho, desde a terra aqui, of clouds all the way, and a corridor within the column of clouds, e nuvens todo o caminho, um corredor dentro da coluna de nuvens, all the way up, until when it reached up, then he wrote, todo o caminho para cima, até que quando ele chegou lá em cima, ele escreveu. in a glorious writing, capital letters, he wrote heaven. Em uma gloriosa escrita em letras maiúsculas, ele escreveu céu. In previous conversations, the wedding ring. E em conversas anteriores, os anéis de casamento. When heaven opened, and the glory came out and chased away the darkness. Quando o céu abriu e a glória saiu e expulsou as trevas. And then the glorious wedding ring were lowered at the entrance to heaven. E então os gloriosos anéis de casamento foram baixados na entrada do céu, That was open above the sky. que estava aberta acima do céu. In other conversations, the rapture of the dead church. E em outras conversas, o arrebatamento da igreja morta. I see the dead Christians breaking out of their tombs and they were taken up into the sky. Eu vi os cristãos mortos saírem para fora dos seus túmulos e serem levados para cima no céu. So there is so much conversation. If one really wants to enter eternity, you have so much. Então, há tanta conversa. Se alguém realmente quer entrar na eternidade, você tem tanto. You have so much to hang on to hold on to, Você tem tanto para se apegar, tanto para se agarrar and enter eternity. e entrar na eternidade. And that's why I'm saying that in Deuteronomy chapter 7, 6 to 7, E é por isso que eu estou dizendo que em Deuteronômio capítulo 7, de 6 a 7, he beautifully talks about the mission, the mind of God. ele lindamente fala a respeito da missão, da mente de Deus, The heart of God, the desire of the Lord, do coração de Deus, do desejo do Senhor, that all people be his people. de que todos os povos sejam seu povo Subscribe to the obedience he so requires. e se submetam à obediência que ele requer And follow his ordinance. e sigam as suas ordenanças, His ordinance on holiness. suas ordenanças sobre a santidade, His requirement on righteousness. os seus requisitos sobre a justiça, And enter the glorious eternal kingdom he has prepared for you. e entrem no glorioso e eterno reino que ele preparou para vocês. It was never his wish. You can see here in Deuteronomy 7, 6 to 7. Nunca foi o desejo dele. Vocês podem ver aqui em Deuteronômio 7, de 6 a 7, That was never his wish that anybody tuned in listening to me que nunca foi o desejo dele de que ninguém que está sintonizado e me ouvindo may go and languish in hell, vá e definhe no inferno, where there is eternal condemnation, eternal judgment. onde há condenação eterna, juízo eterno, Eternal suffering. sofrimento eterno. And for a generation that is less tolerant to any suffering, E para uma geração que é menos tolerante ao sofrimento, you can imagine what a wonderful platform this offers to you. então vocês podem imaginar que maravilhosa plataforma isto oferece para vocês, To make some substantive decisions on your eternity. de fazer algumas decisões muito substanciais a respeito da sua eternidade, To choose God essentially. de escolher Deus essencialmente, To choose Jesus. de escolher Jesus, To be born again and be righteous and holy. de ser nascido de novo, ser justo e ser santo. Verse 7 he says, No versículo 7 ele diz, Deuteronomy chapter 7, Deuteronômio capítulo 7, the Lord did not love you and choose you because you were greater in number than any of the other peoples.
O Senhor não os amou e não vos escolheu, porque vocês eram os mais numerosos do que qualquer outro povo. For you were the fewest of all the peoples. Porque vocês eram o menor de todos os povos. So this conversation directed to the covenant people, Israel, Então, esta conversa é direcionada para o povo da aliança, Israel, but you can see the trajectory, the way it points at this generation, at this hour. mas vocês podem ver esta trajetória, a forma como ele aponta para esta geração nesta hora. Because in here, I said, is embedded the mission of the Messiah. Porque aqui dentro, eu disse, está inserida a missão do Messias. And so you see very clearly Então, vocês veem muito claramente that he's saying that this choice, this election, que ele diz que esta escolha, esta eleição, this choice is an election. esta escolha é uma eleição. It's not because of anything that the covenant people Israel did. Não é por causa de nada que o povo da aliança Israel fez. Not at all. He said, I've just chosen you. De forma nenhuma. Ele apenas disse, eu os escolhi. I have elected you to be my people, to be my treasure. Eu elegi vocês para ser o meu povo, o meu tesouro. What an awesome moment. Que momento tão maravilhoso. And when you look at the church today, E quando você olha para a igreja hoje, especially vis-a-vis the time, especialmente considerando o tempo, the coming of the Messiah, the dispensation we've entered into, a vinda do Messias, a dispensação na qual nós entramos, you look at the church of Christ now, you hear the same conversation echoing. você olha a igreja de Cristo agora, você ouve a mesma conversa ecoando, Resonating to this generation. ressoando para esta geração. And he's saying, not that you've done anything to me, E ele está dizendo, não que vocês fizeram alguma coisa para mim, for you to be the elect church para que vocês sejam a igreja eleita, that prepares for rapture before I focus on the national revival of Israel. que se prepara para o arrebatamento antes de eu focar no avivamento nacional de Israel. He said, it's by election, it's by choice. Ele disse, é por eleição, é por escolha. I have chosen you. Eu escolhi vocês. I chose you before you chose. Eu vos escolhi antes de vocês escolherem. How much more then should we run and grab this opportunity Quanto mais então nós devemos correr e agarrar esta oportunidade and see eternity, blessed people. e ver a eternidade, povo abençoado? And still, there is no greater place at which the election and the choice E ainda assim, não há um lugar melhor para a eleição e a escolha that God has laid before a generation, que Deus colocou diante de uma geração. the way He is disposed, A forma como Ele dispôs, His disposition of love is established before a people a sua disposição de amor é estabelecida diante de um povo. than when you also still go to the book of Isaiah. Então, quando você ainda vai ao livro de Isaías, If you go to the book of Isaiah, blessed people, se vocês forem ao livro de Isaías, povo abençoado, Isaiah 26, Isaías 26. Isaiah 26, you see the same conversation. Isaías 26, vocês veem a mesma conversa. And remember, this is being spoken to you tonight E lembrem-se que isto está sendo dito a vocês nesta noite, in the context of the glorious coming of the Messiah. dentro do contexto da gloriosa vinda do Messias. So if you go to Isaiah 26 Então, se você for a Isaías 26 and you read verse 20, he says, e você ler o versículo 20, ele diz: Come, my people, enter thy chamber. Vai, povo meu, e entre nas suas recâmaras. Shut the doors behind you, hide yourselves for a little while, until the Lord's wrath is past. E fecha tuas portas sobre ti,
esconde-te só por um momento, até que a ira dele tenha passado. Then he says, listen carefully. Então ele diz, ouça cuidadosamente. The Lord is about to come out of his heavenly place to punish the inhabitants of the earth. O Senhor está prestes a sair do seu lugar celestial para punir os habitantes da terra For their wickedness, pela perversidade deles, for their sin, pelo pecado deles, for their injustice, pela injustiça deles, for their wrongdoing. pelas suas transgressões. And he says, E ele diz, the earth will reveal the innocent blood shed upon her. a terra revelará o sangue inocente derramado sobre ela, And will no longer cover her slain. e não mais encobrirá os seus mortos. Again, this conversation talks about the heart of God. Novamente, esta conversa fala a respeito do coração de Deus. So even as we begin this very wonderful talk, Então, enquanto nós começamos esta conversa tão maravilhosa on the coming of the Messiah, sobre a vinda do Messias, this message on the coming of the Messiah, the glorious coming of the rapture of the church, esta mensagem sobre a vinda do Messias, a gloriosa vinda do arrebatamento da igreja, then you see very clearly that the Lord has already loved the church. então você vê muito claramente que o Senhor já amou a igreja. In his pronouncement, he has already come out very clearly and said, No seu pronunciamento, ele veio muito claramente e disse: come my people, you enter your chambers prepared for you by Jesus. Vem, meu povo, entre nas suas recâmaras que foram preparadas para vocês por Jesus. Shut the doors behind you for a little while Feche a porta sobre ti só por um pouco, until the wrath has passed by. até que a ira tenha passado. Look, the Lord Jehovah is coming from his heavenly dwelling Veja, o Senhor Jeová está vindo da sua habitação celestial with a tremendous wrath against sin. com uma tremenda ira contra o pecado. And again, E novamente, now he has elected you, the church, and said, agora ele elegeu você, a igreja, e ele diz: but for you, come my people, and hide yourselves. Mas quanto a vocês, venham, meu povo, e escondam-se. Enter here into the eternity I prepared for you. Entrem aqui na eternidade que eu preparei para vocês. The stairs of Lord, climb up here. A escada já desceu, subi para aqui. Shut the doors, hide yourselves for a little while. Feche as portas e escondam-se só por um momento. Same conversation, blessed people. A mesma conversa, povo abençoado. And so you see that the Lord already designed the mission of the Messiah. Então você vê que o Senhor já designou a missão do Messias. That the Messiah may come and do exactly this. Que o Messias deveria vir e fazer exatamente isto. And prepare a people, you that are tuned in now, E preparar um povo, vocês que estão sintonizados agora, unto the Lord. para o Senhor. A people prepared unto the Lord. How awesome. Um povo preparado para o Senhor. Quão maravilhoso! And in that design, you see in the book of Romans chapter 1, verses 16, E neste desígnio, você vê no livro de Romanos, capítulo 1, no versículo 16, you see that he set out a design, você vê que ele estabeleceu um desígnio, a paradigm, if you will, um paradigma, se você quiser dizer assim. a design on how that rescue mission would be accomplished. Um desígnio de como esta missão de resgate se cumpriria. In fact, he had set out a chronology. Na verdade, ele estabeleceu uma cronologia. If you look at the book of Romans, Se você olhar no livro de Romanos, Romans chapter 1, blessed people, Romanos capítulo 1, povo abençoado, and you can read on, e você pode continuar lendo, but verses 16 and 17, for example, mas os versículos 16 e 17, por exemplo, and I'm just using these first few scriptures e eu estou apenas usando estas primeiras escrituras
in order to build you, in order to set you up para poder te edificar, para poder te estabelecer, for a major journey that we have today on the glorious coming of the Messiah. para uma jornada maior que nós temos hoje a respeito da gloriosa vinda do Messias. And this journey will end up with the garments, E esta jornada finalizará com as vestes, the garment of entry. as vestes para entrar. So the book of Romans, blessed people, Então, o livro de Romanos, povo abençoado, chapter 1, you can read on, but I said, capítulo 1, mas você pode continuar lendo, como eu disse. chapter 1 is a beautiful chapter in the book of Romans, O capítulo 1 é um lindo capítulo no livro de Romanos, because down there, then you talk about, you see the Lord talking about those he has given up on. porque lá embaixo você vê o Senhor falando a respeito daqueles de quem ele desistiu. Those that are heedless, those that don't obey, Aqueles que são desatentos, aqueles que desobedecem, those that have rejected his call of grace, aqueles que rejeitaram o seu chamado de graça, his call to the grace, to come into the grace of God. o seu chamado de graça para entrar na graça de Deus. But for now, for the purposes of our preamble here, Mas por agora, para o propósito da nossa introdução aqui, the book of Romans chapter 1, verses 16 and 17, it says, o livro de Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17, ele diz: I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God Pois não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus for salvation from his wrath and punishment para a salvação da sua ira e do seu castigo. I love Amplified because it really puts on the other side of the coin. Eu amo a versão amplificada porque ele realmente coloca o outro lado da moeda. It talks about the coming wrath and punishment Ele fala a respeito da ira vindoura e do castigo for those that will reject. Again he says, para aqueles que o rejeitarem. Novamente ele diz: I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation from his wrath and judgment, Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação da sua ira e juízo to everyone who believes in Christ as Savior. para todos os que acreditam em Cristo como Salvador. And to the Jews first, E para os judeus primeiro. you see when I said the chronology and the paradigm is set? Vocês estão vendo o que eu disse a respeito da cronologia e o paradigma que ele estabeleceu? And to the Jews first, and also to the Greeks. Para os judeus primeiro e também para os gregos. For in the gospel, the righteousness of God is revealed, Porque pelo evangelho a justiça de Deus é revelada, both springing from faith and leading to faith, ambos brotando da fé e conduzindo para a fé, disclosed in a way that awakens more faith, revelado de tal forma que desperta mais fé, as it is written and forever remains written, assim como está escrito e eternamente permanece escrito: the just and upright shall live by faith. os justos e retos viverão pela fé. So that is very powerful there, blessed people. Então isto é muito poderoso lá, povo abençoado. He raises a few instruments in this conversation. Ele ressalta alguns instrumentos nesta conversa. You can see he's saying that in the chronology of the Lord, to the Jew first, Você pode vê-lo dizendo que na cronologia de Deus, os judeus vêm primeiro. so then you now see the mission of the Messiah, Então você agora vê a missão do Messias. the mission of the Christ. He says, no, I was sent to the lost sheep of Israel. A missão do Cristo, ele diz: não, eu fui enviado para as ovelhas perdidas de Israel. If you ever get time to read Matthew 15, 21 on, Se você achar tempo para ler Mateus 15, do 21 em diante, you will hear him say, você o ouve dizer: no, woman, I was sent
to the lost sheep of Israel. Não, mulher, eu fui enviado para as ovelhas perdidas de Israel. And you see the reiteration of the Spirit of the Lord here. E você vê a reiteração do Espírito do Senhor aqui. When he's saying to the Jew first and then to the Gentiles. Quando ele diz, para os judeus primeiro e então para os gentios. But then he raises very important instruments here. Mas então ele ressalta um instrumento muito importante aqui. He talks about righteousness. Ele fala a respeito de justiça. And then he champions faith. E então ele vitoria a fé. That he came to build for the righteous people. Que ele veio para edificar um povo justo. A just people, people that live according to the righteous requisites of God. Um povo justo, um povo que vive de acordo com os justos requisitos de Deus. And then he said in that way, E então ele diz que desta forma, faith shall be their core. a fé será o centro. Faith shall be their instrument, their navigator. A fé será o instrumento deles, o navegador deles. Faith shall be the engine that will drive them. A fé será o motor que vai dirigi-los. Faith in Christ, faith in God. Fé em Cristo, fé em Deus. But he did not fall short of saying those that fail to observe this law. Mas ele não deixou de mencionar que aqueles que falharem em observar esta lei, The law of the grace. a lei da graça, He talks about the wrath of God and the judgment that comes to the heedless. ele está falando da ira de Deus e o juízo que vem sobre aqueles que não ouvirem. That's why when you read the book of Romans chapter 1 further on down, É por isso que quando você continua lendo o livro de Romanos, capítulo 1, you are going to see 24. Therefore God gave them up. você vai ver no 24, portanto Deus os entregou. Because they knew God and they saw it not wise enough to honor God with their bodies and so forth. Porque eles conheciam a Deus, mas eles não foram sábios o suficiente para honrar Deus com os seus corpos e assim por diante. And even mentions homosexuality down there. Ele até mesmo menciona homossexualismo lá embaixo. For the degrading of their bodies with one another, he says, for that matter, God abandoned them. Porque eles corromperam os seus corpos uns com os outros, por causa disso Deus os abandonou. You can imagine how terrible Vocês podem imaginar quão terrível it is for Jehovah, the only existing authority and power, que é para Jeová a única autoridade e poder existentes to abandon you. You can imagine the tragedy. abandonar você. Você pode imaginar a tragédia. And so you see the mission of the Messiah, blessed people. Então vocês veem a missão do Messias, povo abençoado. First to the Jew, Primeiro para os judeus and then to the Gentiles. e então para os gentios. But then something happened, and then you see the mission is reversed. Mas então algo acontece e você vê que a missão é revertida.